Bom dia, bom dia! Domingão, chegou o primeiro dia de prova do Enem. Sim, a gente tá aqui 10h30 da manhã para te dar todas as dicas. Quero ver você arrasando. É para você nem piscar o olho. Eu já disse, né? Toma aí o fôlego, que o Partiu Enem tá imperdível. Bora! Tô aqui, primeiro dia de prova, bem à vontade, relaxada. Tô pensando seriamente, inclusive, tirar umas férias. E aí, chefinhos, umas férias, por quê? Porque eu já tenho um substituto. Minha gente, vou contar uma história pra vocês. Dinho Zâmbia entrevistou Edson Rangel. É professor de História e Geografia, todo mundo junto, porque você sabe, né? Na prova do Enem faz esse misturão, mas a gente faz essa mistura aqui também, você confere agora. Partiu Enem, isso mesmo, sou eu que estou aqui, professor Dinho Zâmbia, com você. Estou aqui no Colégio Over, Unidade João Pessoa, você já conhece? Não, se liga aí, viu? Já tem mais de um ano. Ei, o Over, com as suas 8 unidades espalhadas aqui pelo Nordeste, tem o prazer de convidar professor Edson Rangel aqui no Partiu Enem. E aí, Edson, tudo bem? Tudo ótimo, né? E agora aqui sua presença nessa grande escola, conversar um pouquinho sobre a prova, tranquilizar o aluno que está preparado, né? Conquistou essa tranquilidade durante os anos de estudo. A Ingrid estava conversando com a gente aqui nesse programa, Partiu Enem, a gente viu já algumas apresentações e a gente sabe que a prova, né, do Partiu Enem, que está sendo preparada aí, essa prova do Enem, é uma prova contextualizada. É uma prova que hoje, às vezes, é até difícil identificar, assim, o que é geografia, o que é sociologia, o que é história. Na verdade, o aluno já vem treinando pensar interdisciplinarmente, não é isso? Muito bem, e aí fica a sua observação, a questão da contextualização. Então, a primeira dica que eu dou ao aluno é prestar atenção nos textos, nos gráficos, a leitura e a interpretação. Você vai ter prova, você vai ter questão dentro da prova, que ela é pura interpretação. E aí você vai encontrar os saberes dessas ciências conversando. E aí, lógico, o conceito é importante, gente. Entender um pouco, entender a geografia das coisas é muito importante. Eu vou dar um exemplo, posso dar um exemplo, professor Dinho? Quando a gente fala em um problema ambiental, nós podemos falar nos problemas atmosféricos. E uma coisa muito recorrente é a questão da temperatura da nossa atmosfera, ligada à intensificação do efeito estufa. Essa questão de efeito estufa, ela pode ser trabalhada dentro da geografia, dentro da própria biologia, química, mas aí você pode pegar o aspecto da geografia. Qual é a diferença do aquecimento global para a questão das ilhas de calor? E aí você vai entender que a amplitude do fenômeno, a escala que o fenômeno ele atinge. O aquecimento global, o nome já diz, é o aumento médio da temperatura no nosso planeta. E as ilhas de calor, professor Edson, está ligado ao microclima. É um aumento da temperatura local. Acontece nas cidades e em alguns pontos dessa cidade, e não na cidade toda. Então veja, eu peguei um conteúdo falando sobre efeito estufa, emissão de gases poluentes, concentração de calor na atmosfera, mas eu trouxe uma leitura da geografia. Interessante, né? Porque ele falando sobre geografia, eu já lembro aqui também da história. Ele falou assim sobre superaquecimento global. Vocês se lembram da pré-história? Quanto tempo que não caía a pré-história no Enem? Caiu de novo ano passado. E a gente teve a 4ª glaciação, não foi? Que provocou esse superaquecimento também. Aqueles povos todos primitivos, pré-históricos, os famosos homens das cavernas, né? Eles tiveram que sair das cavernas em busca de alimento. Eles saíram de uma era do gelo e foram buscar o quê? Esse alimento próximo dos rios. Surgem as primeiras civilizações. As primeiras civilizações, chamadas civilizações ribeirinhas. O tempo vai passando, nós estamos vivendo algo que muitos dizem que pode ser até semelhante. E Edson também me lembrou de outra coisa, eu estava no deserto, Edson. Estava no deserto, lá no Egito, em Saqqara. Por que acontece esse negócio de que meio-dia, 42 graus? Na madrugada do mesmo dia, 4 graus. Como é que é isso? A amplitude térmica, né? Essa diferença se dá, por exemplo, da falta de elementos que conseguem reter o calor na atmosfera. Então, o deserto, ele tanto vai esquentar rapidamente,
como ele vai ter a capacidade de perder esse calor rapidamente. Então, a amplitude térmica é muito alta. Você não tem um fator, por exemplo, como a água. A água ela serve justamente para reter, né, para liberar esse calor de forma mais gradual. É justamente a maritimidade, continentalidade. Nas áreas próximas ao oceano, nas áreas litorâneas, essa amplitude térmica ela tende a ser menor. Nas áreas mais continentais, a amplitude térmica é maior. Então, Edson, é só água? Não, a vegetação também serve para controlar essa temperatura. Agora ele me lembrou do Cariri paraibano. Eu te convidei para a gente ir ali nos Lagedos, você já foi várias vezes, quero que você ir comigo lá para a gente fazer uma visita histórica, geográfica, que a gente vivencia, claro, não do mesmo jeito, mas dentro da realidade regional, também essa diferenciação térmica, né? Um abraço aí pro pessoal do Lagedo do Bravo, Lagedo do Pai Mateus, todo mundo que está assistindo a gente aí e vai também fazer o Enem. Numa vegetação, professor, que é típica do Brasil, a caatinga. Pois é. É uma vegetação que você não tem semelhante, né, em nenhum outro lugar, a não ser no nosso país. Isso é bem interessante. Então, prestem bem atenção nessas dicas, nesses pontos bem específicos que você pode levar e vai fazer toda a diferença na hora da sua prova. Edson, e a respeito de a parte de geografia populacional, né? O que a gente pode dar de dica para esse nosso aluno aqui que está assistindo o SBT? O que ele pode encontrar nessa prova, que é costume nos últimos anos? Professor, vamos lembrar que o Enem adora criar situações, problemas. Apresenta a situação e o aluno ele é levado a identificar uma possível solução. Nós temos hoje o crescimento das cidades e quando a cidade cresce, ela passa a exigir mais e cada vez mais de infraestrutura, de serviços. Então, um tema muito discutido, mobilidade urbana, um tema muito discutido, a questão do consumo consciente, da redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, quando a gente fala no crescimento populacional, nós temos vários desafios de justamente mitigar os efeitos negativos que esse crescimento ele acaba trazendo. Tanto na ocupação, vejam, a cidade cresce, automaticamente você tem que buscar novos espaços. E onde você vai encontrar espaço onde não tem a verticalização, a construção, vamos dizer, vertical da cidade. Porque ela é uma selva de pedra. Pois ela já cresceu horizontal, na sua horizontal, ela já avançou em direção às suas periferias, e aí as áreas mais disputadas são os espaços mais caros. E como é que eu economizo no gasto com essas moradias? Construindo prédios. E uma prova disso é que a gente está aqui na Avenida Rui Carneiro, no Colégio Over João Pessoa, e quando a gente descia aqui a Rui Carneiro, há mais ou menos uns 20 anos atrás, a Ingrid era bem pequenininha ainda, a gente descia aqui e a gente via o mar com uma tranquilidade, mas a gente olha hoje, existe essa selva de pedra, existem esses edifícios todos, e isso você pode olhar não só aqui para a sua região, para o Brasil, mas olha para o mundo. Você já reparou Tóquio? Você está ligado nas Olimpíadas, o que mostraram para a gente? Será que o que mostraram para a gente é a realidade, pessoal? Hein? Observa lá o Japão, como é organizado. Tem gente que diz até que o Japão é o país das miniaturas, né? Eles conseguem diminuir tudo que é necessário, economizam os espaços. Tem rua que você só pode andar de bicicleta, tem rua que você não pode nem de bicicleta, os carros não podem... Como é que é isso? Isso é uma organização? Seria uma organização urbana? Como é que se pensa isso geograficamente, Edson? Você tem que tornar a cidade mais dinâmica. Então, o que nós falamos hoje, presta bem atenção, turma, os fluxos e os fixos. Quando o fluxo aumenta, o fixo tem que acompanhar. Quando o fixo não acompanha o fluxo, o que nós temos? Congestionamentos. Não só no trânsito, na internet. Então, a importância de pensar nos fixos para poder liberar e proporcionar o melhor fluxo. Nós vivemos na era da velocidade. Maravilhoso. Edson, vou lançar um desafio aqui, porque a gente não combinou nada e eu estou adorando esse papo. Olha a frase que eu ouvi. Com a globalização,
as distâncias virtuais diminuíram, mas as distâncias físicas aumentaram. E isso, você perde um pouco a noção da distância devido ao tempo. Né? Muitas vezes você está fisicamente mais distante, mas virtualmente mais próximo. E o inverso, o contrário, também acontece. Essa distância que foi aumentada em relação ao aspecto físico, pergunto a você, professor, quantos amigos você costuma receber na sua casa no final de semana? E na sua rede social? A gente olha hoje em dia, né, estamos vivendo num contexto pandêmico, ambos vacinados, estamos respeitando aqui a distância de 1 metro, mais ou menos 1,5 metro, e sempre lembrando a você que está aí do outro lado, tudo o que acontece no dia a dia é atualidade, e a atualidade é tema também de quê? Redação. Então, nossas informações não são apenas para a prova de ciências humanas, são também para você redigir com fundamentação teórica o seu texto. A técnica de redação, o professor aí de redação, o professor de produção textual, passa maravilhosamente bem para você. Agora, fique ligado que eu tenho uma outra provocação aqui para o nosso discurso, para o nosso debate, para a nossa conversa. Edson, sobre o campo. Tem anos que vem se falando bastante sobre a presença do campo, do homem no campo, o trabalho no campo, nas provas do Enem. Já vou falar um pouquinho disso em história. Geografia, como geralmente isso pode ser abordado? Dinho, eu trago uma reflexão, num ponto bem interessante, porque nós estamos acostumados a enxergar o campo como algo atrasado, né? E a cidade como aquilo que é tecnológico. E eu vou falar para vocês da agricultura 4.0. É a agricultura ligada, conectada. Então vejam, a revolução técnico-científica chegando na zona rural, modificando as relações no campo. Então, quando você fala da prova, fala do contexto que a geografia trabalha, essa parte do rural é muito amplo. Desde os problemas ambientais, as relações sociais, a questão do comércio. Nós moramos em um país onde o agronegócio, ele move a nossa economia. Então, muita atenção nesse tema relacionado à agricultura, às relações de trabalho, à economia, à questão ambiental. Então, é um tema, professor, que ele pode se abordar nesses vários aspectos. Inclusive sociologia. Nosso parei aqui, professor Luiz Neto, né, que já fez aqui a participação dele, ele falou um pouco também sobre a questão sociológica, né? E é importante a gente ver os movimentos sociais relacionados ao campo, viu? Muito importante isso em toda a trajetória da história do Brasil. Temos aqui no Nordeste grandes movimentos, inclusive as ligas camponesas, né, que tiveram uma grande ênfase aí do final da década de 50 até a década de 80, mas não apenas Nordeste. Falando no Nordeste, lembre do cangaço. Lembre lá no Sul também, entre Paraná e Santa Catarina. Você lembra que teve uma região ali que foi chamada de região do Contestado? Um grande movimento social do Contestado, que muita gente confunde com o que aconteceu no interior da Bahia, que foi o conflito Levante de Canudos, de Antônio Conselheiro, né? Então você tem lá Bahia, Antônio Conselheiro, Canudos, Contestado, João Maria, Zé Maria, sertanismo. E aí? E o interessante é que, falando de Canudos, com essa crise hídrica, o monumento de Canudos, né, que depois que tudo aquilo foi destruído, você não precisava apenas destruir, você alagou, né, você escondeu, você acabou com os últimos vestígios do que tinha sido Canudo. Cinza, cavaram a cinza, jogaram sal para não nascer nem planta. E depois? Vem as águas. As águas. Então, gente, a prova, como vocês estão percebendo, a prova de humanas, ela vai conversar entre as ciências. Ela não vai trabalhar de forma isolada. Porque a prova ela não é pensada para o aluno do 3º ano. Ela é pensada para o aluno onde teve o seu saber construído desde o ensino fundamental. Então, todo esse conhecimento ele é importante. Você não pode abandonar, você não pode esquecer. Então, esse aí, nosso Enem pensado
novo ensino médio. E essa é a política do Colégio Over. Desde criancinha você pode entrar no Colégio Over, né? Desde o antigo maternal, né? Educação infantil ao pré-vestibular. O Colégio Over está contigo para te dar esse apoio, não apenas com essas conversas todas que nós temos aqui, não apenas com essa nossa entrega aqui de mão beijada para você, porque a gente acredita em você. Agora, você tem que acreditar em você, porque você vai chegar ao seu máximo, você vai explodir de felicidade, você vai overizar nesse Enem. Edson, obrigado, meu irmão. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Um abraço e uma excelente prova para cada um de vocês, cada uma. Até mais. Não sai daí não, que no próximo bloco a gente vai te dar mais dicas para a prova de hoje. Você não pode sair, não pode nem piscar o olho. Vou só beber uma água, já volto.